Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo eu estou trazendo a análise completa do Moto G8 Power, que não se destaca só pela sua bateria que tem enormes 5.000 mAh, mas esse aparelho também ganhou 4 câmeras traseiras e tecnicamente encostou no Moto G8 Plus como melhor aparelho da linha Moto G. Ele realmente está bem legal, já está com Android 10, vem equipado com chipset Snapdragon 665, traz 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, possui uma tela Full HD Plus de 6,4 polegadas, tem as bordas em metal e um acabamento muito bonito. Já traz aí na caixa uma capinha e também vem com um carregador Turbo Power de 15 watts. A gente vai mostrar todas as características aqui do Moto G8 Power, que foi lançado por R$ 1.700, mas olha, o preço já caiu rapidinho. Hoje você já consegue encontrá-lo aí por até um pouquinho menos de R$ 1.150. E olha, acredito que esse aparelho tem tudo aí para chegar próximo dos R$ 1.000. Então, ele já é um aparelho interessante atualmente, mas pode ficar ainda mais interessante no futuro com uma possível queda de preço. E assista esse vídeo até o final para você conhecer todas as funções do Moto G8 Power, mas antes não esqueça, hein? Like aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Bom, o Moto G8 Power vem com uma tela LCD IPS de 6,4 polegadas com resolução Full HD Plus 2300 por 1080 pixels e com a proporção de 19:9. E um diferencial desse aparelho é que ele ganhou aqui a câmera frontal no formato pinhole, ele fica aqui num furo na própria tela. E aqui mostrando para vocês que o Moto G8 Power tem um ótimo aproveitamento de tela. As bordas são feitas em metal e elas são um pouquinho espessas, com 9,6 mm de espessura. O Moto G8 Power pesa 197 gramas. Aqui na lateral está a bandeja, ela tem 2 slots portando simultaneamente 2 chips, ou um chip e um cartão de memória. E aqui na outra lateral estão os botões de volume e também o botão liga-desliga. Notem que a moldura que abriga as 4 câmeras tem um relevo bem pequeno, olha, é quase que imperceptível. Aqui mostrando a parte superior do aparelho, ó, que vocês conseguem ter uma melhor noção da espessura do aparelho. E aqui no detalhe temos um microfone e também a entrada para fone de ouvido. Já aqui na parte inferior temos o microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e um dos alto-falantes externos. Isso porque o Moto G8 Power traz áudio estéreo. Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estou trazendo um comparativo de 2 smartphones excelentes, mas que acredito que vão morrer na praia por causa do preço. Assim como acontece com o Moto G8 Plus, o Moto G8 Power traz o som estéreo, o áudio sai tanto aqui pelo alto-falante que também é utilizado para as ligações, quanto pelo alto-falante que fica aqui na parte inferior. Aqui mostrando o conjunto de câmeras traseiras, a lente principal tem 16 megapixels e abertura de 1.7, ela consegue filmar em até 4K a 30 quadros por segundo. E aí temos 2 lentes de 8 megapixels com abertura de 2.2, uma é uma telefoto com zoom de 2 vezes em relação à câmera principal, a outra é uma ultra wide com ângulo de visão de 118 graus e por fim temos uma lente de 2 megapixels utilizada pelo modo macro, onde você pode tirar fotos de objetos bem próximo deles. Temos também no detalhe o flash de LED e os sensores digitais traseiro. E a câmera frontal tem 16 megapixels e abertura de 2.0. Os sensores digitais do Moto G8 Power fica aqui na parte traseira juntamente com o logo e ele tem uma velocidade boa aqui de desbloqueio, ó, mostrando para vocês. Tá aqui, ó. Esse aparelho também tem alguns truques especiais, mesmo com uma interface com poucas personalizações do Android. Por exemplo, você pode abrir o aplicativo de câmera fazendo esse gesto, olha. Dá para você abrir o app e também alternar entre a câmera frontal e a traseira, funciona inclusive com o aparelho bloqueado. Também tem esse outro gesto aqui para você ligar e desligar a lanterna. Ele tem suporte ao modo de uso com uma mão só também. É possível você tirar uma screenshot colocando os 3 dedos na tela. E se você estiver tirando uma foto de uma página, por exemplo, dá para você fazer a rolagem e fazer a captura de uma única foto com toda a página. Ele vem com o famoso Moto Tela, né, que exibe data, horas e notificações mesmo com a tela desligada, tem suporte aos aplicativos em tela dividida e, como falei para vocês, temos aqui uma interface quase pura do Android rodando em cima da versão mais recente, né, o Android 10. Aqui mostrando para vocês, por exemplo, a multitarefa. Notem que a rolagem da página está bem rápida, está bem responsiva. Aqui mostrando também a gaveta de aplicativos, aqui a barra de notificações com atalhos para as funções e aqui mostrando para vocês o menu de configurações. O Moto G8
Power tem suporte ao modo escuro, então dá para você usar o tema escuro aqui. Inclusive aplicativos compatíveis com esse modo vão ficar também com o tema escuro. E a interface suporta aqui os gestos do Android 10, onde você desliza das bordas para o centro para emular o botão voltar, e se deslizar de baixo para cima e segurar um pouco, você acessa aqui a multitarefa do aparelho. A interface está bem rápida, com uma resposta muito boa, e está seguindo aí o padrão de outros smartphones da Motorola, né, que costumam trazer um Android com poucas personalizações. Mas temos aí o menu Moto, né, que permite você configurar aquelas tarefas especiais, como habilitar o modo de uso com uma mão só, a captura da tela. Então você pode fazer todas as configurações em um único aplicativo. E o Moto G8 Power traz o mesmo chipset do Moto G8 e também do Moto G8 Plus, o Snapdragon 665. Ele também vem com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Então pode esperar mais ou menos a mesma performance nesses três aparelhos. E isso é muito bom, já que o Snapdragon 665 consegue rodar games pesados com nível de detalhes no médio e ainda assim com uma boa fluidez na maioria das situações. É um chipset que dá bem conta do recado, ele traz 8 núcleos da série Cryo 260, rodando até 2 GHz, e a GPU é Adreno 610. Mas onde o Moto G8 Power se destaca é na questão da bateria, trazendo uma capacidade de 5.000 mAh, a maior da linha. Enquanto que na geração anterior, na linha Moto G7, né, o Moto G7 Power ele trazia 2.000 mAh de diferença, e com isso ele garantiu uma autonomia bem maior do que a dos demais aparelhos. Mas nessa geração a diferença encurtou, isso porque a família Moto G8 trazem baterias de 4.000 mAh e o Moto G8 Power continua com 5.000 mAh. Ele manteve a vantagem, mas a diferença diminuiu. E olha, nos meus testes foi até um pouco estranho. Isso porque o Moto G8 Power, em autonomia de bateria, ele meio que empatou com o Moto G8. Eu fiz os testes nos dois aparelhos simultaneamente e o consumo de bateria dos dois era praticamente o mesmo. Na verdade, o Moto G8 Power até perdeu no consumo de bateria durante uma hora de ligação em relação ao Moto G8. Nos demais quesitos, ele empatou ou ganhou com uma pequena margem de diferença. Isso por um lado é bom, já que tanto o Moto G8 quanto o Moto G8 Power se mostraram muito bons de bateria, conseguindo aguentar mais ou menos um dia e meio longe da tomada sem precisar recarregar. Mas esperava que essa diferença fosse um pouquinho maior. Com o Moto G8 Power configurado com brilho em 45%, em uma hora de ligação ele gastou 6% de bateria, teve até um gasto meio normal aí, o dobro do Moto G8. Já assistindo uma hora de vídeo no YouTube, gastou 7% de bateria. Foram 3% gastos durante a gravação de um vídeo de 10 minutos utilizando o aplicativo de câmera, e usar o GPS através do aplicativo Google Maps por uma hora gastou 5% de bateria. São excelentes marcas, mas ficou meio próximo ao Moto G8. Eu vou até fazer um vídeo dedicado para falar um pouquinho mais sobre as diferenças entre o Moto G8 e o Moto G8 Power. Já fiz um vídeo, mas vou fazer mais um até para abordar mais essa questão do consumo de bateria. No Antutu, o Moto G8 Power fez quase 174 mil pontos e gastou 2% de bateria durante os testes, também com brilho em 45%. Quanto às câmeras, temos aqui uma excelente combinação, né? O Moto G8 Power trouxe 4 lentes, né? Ele não se destaca agora só na questão da bateria, se destaca também nas câmeras. O sensor principal com 16 megapixels e abertura de 1.7 consegue filmar em até 4K a 30 quadros por segundo. E ele também traz uma lente ultra-wide, né, com ângulo de visão de 118 graus, vem também com uma lente zoom de 2 vezes e por fim traz uma lente macro. A lente frontal tem 16 megapixels e abertura de 2.0. Ela consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Em relação às fotos, eu gostei muito das imagens feitas em ambientes com bastante luz com o Moto G8 Power. Já a lente zoom eu achei que ficou deixando um pouquinho a desejar. Fiz algumas comparações rápidas com o Moto G8 Plus, que eu pretendo abordar em um outro vídeo, e eu não achei a qualidade da câmera zoom do Moto G8 Power superior ao Moto G8 Plus usando o zoom na lente principal. Tudo bem que a câmera do Moto G8 Plus tem 48 megapixels, né? Tem um sensor maior, então ele não perde tanta qualidade quando você faz o zoom digital, mas por ser um zoom óptico aqui no Moto G8 Power, esperava um resultado um pouquinho melhor. A câmera frontal com bastante luz também se saiu muito bem, gostei bastante dos resultados com o Moto G8 Power. O problema todo são basicamente dois. Primeiro, em ambientes com pouca luz, onde a qualidade das imagens cai bastante, e o modo vídeo desse aparelho também não me agradou muito. Ele consegue filmar em Full HD a 30 quadros com a câmera principal e com a ultra-wide, e filma em 4K também a 30 quadros com a câmera principal.
ele não traz o modo de gravação em 60 quadros por segundo. E curiosamente, para filmagens eu não consigo utilizar a lente zoom aqui no Moto G8 Power. Eu até consigo fazer o zoom de 2 vezes, mas nesse caso, durante as filmagens, é utilizado o modo digital. E no geral eu esperava que a qualidade das gravações das filmagens com o Moto G8 Power fosse um pouquinho melhor. Eu estou mostrando aí exemplos para que vocês possam conferir. Já o modo macro, ele se saiu muito bem, gostei bastante desse modo. Ele traz inclusive o autofoco para focar corretamente os objetos, estejam a uma distância um pouco mais próxima, um pouco mais distante. Porém eu notei que ele demora um pouquinho para focar, tem um pouquinho de dificuldade para você conseguir o foco correto dos objetos que você está fotografando usando o modo macro. E o ponto fraco do Moto G8 Power é não ter um modo noturno, ele não vem com a função Night Vision, que está presente aí no Motorola One Vision, no One Zoom e também no Moto G8 Plus. Isso porque ele traz o sensor traseiro com 16 megapixels, então por trazer um sensor menor, a Motorola acabou não colocando a função Night Vision, que é o modo noturno da Motorola, aqui no Moto G8 Power. Bom galera, o Moto G8 Power é um aparelho que chegou por R$ 1.700, já está com um preço bem melhor, né, podendo ser encontrado aí por R$ 1.150, acredito que tem tudo para chegar aos R$ 1.000 aí no futuro. E por esse preço você tem um aparelho bem legal, com uma tela Full HD de 6,4 polegadas, com uma bateria enorme de 5.000 mAh, que não se destaca mais tanto quanto na geração anterior em relação ao resto da família Moto G8, mas ainda assim manda muito bem. Já está atualizado com Android 10, tem um chipset muito bom, inclusive para jogos, com um desempenho bem legal. Vem com 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e possui ainda 4 sensores traseiros, né? Contando aí com as lentes que a gente usa com mais frequência. Além da principal, temos aí a zoom de 2 vezes, a lente ultra-wide e ainda conta com uma lente macro. A única coisa que eu não gostei muito é que eu esperava um desempenho melhor em câmeras aqui no Moto G8 Power. Eu esperava que ele fizesse fotos em ambientes com pouca luz um pouco melhores e que também apresentasse melhores resultados em vídeos. Ainda assim, no geral a câmera dele é boa, principalmente se você está tirando fotos em ambientes com boa iluminação, mas acredito que pelo preço que ele está custando hoje, vale muito a pena comprar o Moto G8 Power, lembrando mais uma vez que ele já está atualizado com o Android 10. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esquecem, like aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!